podcast Canaltech no ar. E você já deve ter percebido que a Creator Economy está mudando. Durante muitos anos, o mercado digital viveu uma corrida por números. Mais views, mais seguidores, mais curtidas e mais alcance. Mas agora, em meio ao avanço da inteligência artificial e da produção automatizada de conteúdo, plataformas, marcas e creators começam a olhar para outra métrica, a autenticidade. Em um cenário em que robôs conseguem gerar comentários, simular engajamento e até produzir vídeos inteiros, criar conexão real com o público virou um dos ativos mais valiosos da internet. Ao mesmo tempo, ferramentas de IA estão democratizando a criação de conteúdo e transformando creators em negócios cada vez mais profissionais e estratégicos. Mas como diferenciar a influência real de audiência artificial? E como a inteligência artificial está mudando o futuro da Creator Economy? É sobre isso que a gente conversa no episódio de hoje. Você também vai conferir. Samsung revela novidades da One UI 9.0 com foco em inteligência artificial. TikTok testa a assinatura para remover anúncios do app e alta dos combustíveis acelera a procura por carros híbridos. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. Durante a Gramado Summit, um dos principais eventos de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Brasil, que reúne startups, creators, executivos e empresas para discutir tendências do mercado digital e da economia criativa, a repórter Elisa Fontes conversou com Rafael Esbaray, da Cazé TV, sobre um tema que começa a preocupar marcas, plataformas e creators, o crescimento do chamado astroturfing, prática que simula engajamento artificial nas redes sociais. Na conversa, ele explica como a inteligência artificial vem acelerando esse fenômeno e por que a autenticidade se tornou um dos ativos mais importantes da Creator Economy. Bom, para começar, Rafael, eu queria entender um pouco o tema da sua palestra e que os nossos ouvintes aqui do Canaltech também pudessem entender o termo astroturfing, ainda que não é tão popular fora do marketing, né? Como é que você explica esse conceito dentro da Creator Economy e por que ele se tornou um risco relevante agora, principalmente? A expressão em inglês astroturfing, ela deriva de uma marca de grama sintética nos Estados Unidos e ela ganhou maior atenção na década de 80, quando um senador americano expôs essa expressão para dizer que existia uma multidão a animar uma causa. Quando a gente iria ver essa causa, ela era muito menor do que se imaginava. Então o astroturfing, ele ganha contornos maiores no mundo digital, principalmente com o mundo de criadores de conteúdo, porque a gente começa a ter dúvidas, ou sempre tivemos dúvidas, e essas dúvidas são completamente nobres, de entender se as reações e os comentários que são feitos a partir da publicação de um influenciador ou de uma influenciadora são de fato verdadeiros, autênticos, ou eles foram construídos por meio de um pagamento para que esse conteúdo ganhasse mais alcance, ou por meio de ações que a gente considera como artificiais. E aí, tem toda a questão da inteligência artificial, você trouxe bastante isso na sua palestra, né? Que ficou mais fácil simular esse engajamento. Como é que essa tecnologia ela tá acelerando isso? E aí, como distinguir, né, o autêntico desse conteúdo que hoje é fabricado? Eu não queria citar inteligência artificial, porque eu acho que é um tema que as pessoas até estão um pouco cansadas e ansiosas, e eu quero diminuir um pouco essa ansiedade, mas de fato é muito difícil não falar de IA dentro do mundo do astroturfing. Por quê? Porque hoje já existem construções de serviços e de robôs que alimentam comentários para dizer que um produto é bom, para dizer que um produto é ruim, e você não tem a capacidade de avaliação se essa informação é genuína ou não. Como é que a gente começa a tentar avaliar e essa avaliação ainda tem buracos? Primeiro, se os comentários ou se as reações são muito parecidas. Segundo, se essas reações ou os comportamentos que as pessoas fazem, elas acontecem num período muito curto de tempo e naquele determinado tempo. Então eu trouxe duas expressões muito importantes dentro do mundo da Creator Economy, que é reação e compromisso. E eu acho que reação começa a se tornar uma coisa cada vez mais artificial e compromisso começa a se tornar uma coisa cada vez mais natural e mais forte. E a gente precisa saber diferenciar a reação do compromisso. Quando a gente pensa em combater esse tipo de conteúdo que é o fabricado, as reações que são compradas, né? Quem deveria liderar esse combate, assim? A gente pensa nas plataformas, nas marcas, nos criadores. É o próprio público que tem que perceber também esse momento. O que você avalia? É muito difícil trazer uma solução hoje, porque eu acho que toda questão relativa à tecnologia, ela precisa vir acompanhada de legislação. E legislação não é censura, legislação não é controle. Legislação é criar regras e fazer com que todos tenham o mesmo peso, a mesma isonomia
Então, eu me preocupo demais em relação a esse assunto e eu acho que a legislação contribuiria bastante para a gente normalizar essas situações. Nesse caso, as plataformas serem as responsáveis por isso. Só que isso não vai acontecer. E qual que é o momento que a gente está vivendo, principalmente dentro da Creator Economy, qual que é a importância da curadoria humana nesse momento, principalmente? Essa importância, ela só é elevada e eu acho que a gente vive um momento muito bom de conteúdo quando a gente fala sobre IA. Por quê? Porque eu acho que quando você faz hoje uma pesquisa por meio de um serviço de inteligência artificial, você geralmente encontra respostas genéricas. E quando você trabalha com uma pessoa que gosta e é profunda no tema, você consegue criar um sentimento de compromisso. E por isso que eu gosto de usar bastante a expressão compromisso. Porque quando você cria compromisso, você vai ter uma condição de qualidade de pessoas que te seguem. E aí a gente começa a mudar um pouco as nossas métricas, que não são métricas de multidões, mas são métricas de qualidade. São pessoas altamente qualificadas que te seguem, que gostam de você. Então eu acho que o caminho para todos nós nesse momento, quando a gente pensa em conteúdo, é profundidade. Certo. Muito obrigada, Rafael. Mas a transformação da Creator Economy não passa apenas pela autenticidade. Ela também envolve a forma como o conteúdo é criado, distribuído e monetizado. Ferramentas de edição mais acessíveis e o avanço da inteligência artificial mudaram completamente a forma como creators produzem vídeos, se conectam com a audiência e até constroem negócios. E foi sobre isso que a repórter Elisa também conversou com Thales Moura, do CapCut. Thales, hoje algumas marcas elas estão indo além das campanhas tradicionais com os influenciadores e trazendo creators para dentro da estratégia dos negócios. Como é que você enxerga esse movimento? Eu sei que as marcas já trabalham bastante em marketing de influência com criadores, mas hoje há um movimento bastante interessante assim, de algumas grandes empresas, e eu trago o case da CIMED, por exemplo, com o Toguro, e tem a Juliette na Mundial. Então tem algumas empresas que estão dando um passo a mais, assim, né? E se associando a criadores, não só naquele escopo tradicional que a gente fala das publis, né? Que tem um Reels, um combo de stories, aquela coisa, mas estão trazendo os criadores para dentro das empresas para se reunir, às vezes colocando eles em cargos estratégicos para debater com diretores e, enfim, com board, e trazer um pouco do olhar do criador de conteúdo que domina tão bem as redes sociais, domina tão bem, assim, a economia da atenção, né? Que hoje em dia é o asset mais importante que existe. Então, essas pessoas, elas dominam esses assuntos e as marcas podem se aproveitar e utilizar, né? Beber um pouco dessa fonte ao se associar com esses criadores, não só contratando eles pontualmente, mas sim se associando e fazendo negócios com eles. E eu trago alguns exemplos, inclusive, de executivos, ex-pessoas de mercado que se associaram e criaram empresas com TikTokers. E aí é bastante interessante para entender como é que isso funciona. E o que mudou para que creators começassem a ocupar esses espaços mais estratégicos dentro das empresas? Bom, essa mudança de mentalidade, na verdade, ela é recente e, na verdade, eu diria que ela não é regra, ela é exceção, mas existem bastante criadores que já perceberam que eles têm um conhecimento super precioso e estão empreendendo, estão virando marcas. E isso vem muito de uma frustração que eu vejo, né, dos criadores ao longo desses últimos 10 anos aí, trabalhando com marcas e percebendo que eles tinham um poder muito grande, mexem o ponteiro de negócio e eles se empoderaram, né, e perceberam que podem empreender. Então eles começaram a fazer esse movimento e eu acho isso super importante. Um segundo ponto é que as marcas que perceberam que eles estavam deixando, né, esse potencial todo na mesa, fazendo campanhas pontuais, começaram a atuar de maneira mais estratégica, que é algo que eu super defendo, acho que faz total sentido, assim. E as marcas que souberam fazer isso estão colhendo frutos, então estão deixando de fazer campanhas pontuais com influenciadores, estão eventualmente fazendo planos de longo prazo. Então a gente tem casos de empresas que hoje trabalham com embaixadores, que têm contratos anuais, né, ao invés de fazer uma publi pontual, e isso já é 1000 vezes mais interessante, tanto para a audiência quanto para a marca, quanto para o influenciador. Então eu acho que fortalece o nosso ecossistema. E existem marcas que aí é exceção da exceção, que estão, né, trazendo os influenciadores para dentro dos seus negócios e se associando, dando percentual da empresa para eles, tornando eles sócios dos seus negócios. E isso faz total diferença, assim, porque existem criadores que já estão mais maduros para poder fazer esse movimento, já conhecem de negócio, dominam, assim, como ninguém as suas audiências e têm audiências gigantescas muitas vezes. E quando eles entram na empresa, eles passam a ter um pensamento de dono, né? Então eu conheço alguns exemplos, né? Eu trabalhei na
Fúria, na Fúria, que é um time de esportes que tem influenciadores como sócios. A gente tem algumas empresas que estão fazendo esse movimento e tem cases interessantes como a Mundial com a Juliette, a Santander e a Nonstop com o Whindersson Nunes, o Toguro na CIMED. Então, são movimentos interessantes pra gente olhar. Eu sei que não são todos os negócios que vão atrás de fazer isso, né, e fazer esse movimento, porque é um movimento de quem tá mais maduro, mas é um movimento pra gente ficar de olho, porque pode ser uma tendência do mercado nos próximos anos. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse é em relação ao impacto mesmo das ferramentas como a inteligência artificial, por exemplo, dentro do CapCut. Como é que isso tem impactado a produção de conteúdo hoje? O CapCut surgiu em 2020, então a gente estava na pandemia, e ele fez com que as pessoas que estavam em casa sedentas por criar conteúdo e que às vezes não tinham conhecimento de edição, puderam, a partir de então, né, ter uma ferramenta muito mais prática e simples, que não exigia você ser do audiovisual para poder criar vídeos interessantes para suas audiências. E isso acelerou bastante, né, o crescimento do TikTok na época, com muito mais vídeos sendo criados a partir de então. Hoje em dia, a IA eu entendo mais como um repertório à parte que os criadores podem utilizar do que uma substituição ou, enfim, uma ferramenta que vem para fazer parte essencialmente de todos os conteúdos. Pensando a IA como repertório, ela pode ser utilizada ou não. Você lança mão de alguns repertórios audiovisuais, né, a todo momento, e tem vezes que você faz vídeos que utilizam certas ferramentas, tem horas que não. E para mim a IA entra nesse campo, assim, ela pode te ajudar a fazer um roteiro ou ela pode fazer o vídeo inteiro, né, mas essencialmente o que vai fazer realmente diferença no final é se tem a tua mente criativa, humana, com as suas imperfeições ali, sendo capaz de gerar um roteiro e um conteúdo final que conecte com outro ser humano. Se você fez isso através de IA e ficou bem feito, parabéns. Agora, a IA fazer sozinha, eu ainda acho que não tá num resultado essencialmente interessante, pelo menos na produção de vídeo especificamente, né? E eu acho que quando a gente faz algo que passa por humano, ainda tem um resultado muito mais interessante. Ao mesmo tempo que facilita a produção, existe o risco da IA deixar os conteúdos cada vez mais parecidos, você acha? Olha, a IA, ela tem sim esse poder de, eu falo pasteurizar, sabe, a criação de conteúdo, e ela basicamente deixa tudo muito parecido, muito similar, né, porque o repertório da IA, embora seja quase todo o conteúdo que há no mundo, né, ele é limitado na hora de extrapolar isso, né, a criatividade nada mais é do que furar padrões que eram estabelecidos, e a IA, por essência, tem dificuldade de fazer isso, né, e ela é muito validadora das ideias. Então, se as pessoas que estão utilizando a IA não forem críticas daquilo que elas estão pedindo, daquilo que elas estão criando utilizando IA, naturalmente esse conteúdo vai ficar pasteurizado, ele vai ficar similar, ele vai ficar sem aquele a mais, sabe? E outra preocupação que eu tenho com relação a isso é a longo prazo, né? Então, se as pessoas se acostumam a utilizar a IA para tudo, elas param de ser questionadoras, elas param de refletir muitas vezes sobre o que elas estão criando e produzindo, a frequência e a produtividade do ser humano vai explodir, e isso vai, né, pode ser sim nocivo para a criatividade em vários aspectos, porque muda o ritmo, né? Para mim, assim, de certa forma, criação de conteúdo para internet tem um quê de arte, sabe? E a arte nunca é algo que é linha de produção, sabe? Enfim, para se conectar com outro ser humano, eu sou muito fã de conteúdos que tem essa pegada não necessariamente mais artística, mas que você percebe que tem as suas imperfeições e, enfim, e as nuances que uma IA jamais é capaz de replicar, sabe? No fim das contas, a Creator Economy parece caminhar para um cenário menos focado em volume e muito mais em conexão real. Em um momento em que a inteligência artificial acelera a produção de conteúdo, autenticidade, profundidade e comunidade passam a valer ainda mais. E talvez esse seja justamente o maior desafio e também a maior oportunidade para creators, plataformas e marcas nos próximos anos. E vamos agora para o giro de notícias. A Samsung começou a revelar os primeiros detalhes da One UI 9.0, nova interface dos celulares Galaxy baseada no Android 17. A atualização deve ampliar ainda mais os recursos de inteligência artificial da Galaxy AI, com funções mais integradas ao sistema e focadas em personalização do uso no dia a dia. A Samsung também promete melhorias em desempenho, economia de bateria e navegação, além de novas animações e mudanças visuais na interface. Os recursos de câmera com IA, tradução em tempo real e ferramentas de produtividade também devem ganhar novidades. A One UI 9.0 mostra como a disputa entre fabricantes está indo além do hardware, cada vez mais focada em inteligência artificial e experiência de uso.
E o TikTok começou a testar um plano de assinatura para quem quer usar o aplicativo sem anúncios. A proposta é simples: pagar uma mensalidade para assistir aos vídeos sem interrupções publicitárias no feed. O plano experimental custa cerca de $5 por mês e está sendo liberado inicialmente para um grupo pequeno de usuários. A novidade segue uma tendência já vista em outras plataformas como YouTube e Spotify, que passaram a oferecer experiências premium sem propaganda. O movimento mostra como as redes sociais estão tentando diversificar suas formas de monetização e como usuários podem começar a pagar cada vez mais por uma experiência mais limpa dentro dos aplicativos. E a alta dos combustíveis está provocando uma nova mudança no mercado automotivo brasileiro: o crescimento da procura por carros híbridos. Com gasolina e etanol cada vez mais caros, muita gente começou a buscar veículos mais econômicos para reduzir os gastos no dia a dia. Os híbridos, que combinam motor elétrico e combustão, vêm ganhando espaço justamente por oferecer menor consumo e mais autonomia. Marcas chinesas como BYD e GWM aparecem entre os principais destaques desse movimento, pressionando montadoras tradicionais no Brasil. O cenário mostra como o preço dos combustíveis já está mudando o comportamento do consumidor e acelerando a eletrificação no mercado automotivo brasileiro. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui e eu quero saber a sua opinião. Você acha que a internet está ficando cada vez mais artificial? Ou a autenticidade ainda consegue se destacar no meio de tanto conteúdo? Conta pra gente nas redes sociais do Canaltech e aproveita também para deixar a sua avaliação e comentário no aplicativo de podcast que você usa. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Fernanda Santos, e contou com reportagens de André Laurenti, Viviane França e Daniele Cassita, sob coordenação de Anaísa Catucci. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. O podcast do Canaltech vai no ar de segunda a sábado, sempre às 6 da manhã, com as principais discussões do universo da tecnologia. Até mais!